Gravando. Bom dia a todos. Aqui são 8 horas da manhã. Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, né? Moro em Los Angeles, são 8 horas da manhã e aí no Brasil 5 horas, né? Então aqui tá um pouco, tá friozinho. Aqui não faz tanto frio, mas tá friozinho e friozinho de São Paulo. E aí, calorzão, então eu agradeço a todos aí um domingo, 1 hora da tarde. Um dia provavelmente de calor aí, agradeço a presença de todos aí. Se vocês decidiram estar aqui, como fala, me honra muito, tá? Me deixa muito honrado porque são poucos, né? Muita gente tem interesse, e é uma das coisas que a gente vai falar logo num dos primeiros slides aí da apresentação, né? Muitos têm interesse, falam, ah, não, eu quero, mas infelizmente tudo tem que ser perfeito. E essa é a mentalidade que a gente está querendo separar, né? Ou criar dentro de cada um, né? Então deixa eu fazer aqui, começando aqui, é, com compartilhando aqui o meu, deixa eu ver aqui, compartilhando aqui o meu screen aqui, minha tela. Deixa eu ver, não, não é essa. É essa aqui. Fala, Rogerão. Vendo aí os Oi, nomes. mestre, tudo bem? Tudo bem? Tô dirigindo aqui, mas tô acompanhando. Beleza. Tá certo. Então vamos lá. Vamos começar aqui então a apresentação, tentar fazer essa apresentação rápido e, e daí, né, eu abro para perguntas aí, a gente pode tentar resolver todas as perguntas. Então esse encontro aqui, de novo, pessoal, para tentar ser econômico, né, são duas coisas. Eu estou fazendo um curso online, né, é, meu, tá? Mas eu também tenho um cargo na federação, tenho um cargo também na confederação, né? Então, assim, eu faço coisas para a federação que, que essencialmente é pago para a federação, né? Quando tem algum gasto, né? E também faço para a confederação, que essencialmente é pago para a confederação quando tem algum gasto. Por exemplo, o curso de formação de professores da confederação em São Paulo, por enquanto, está sendo só eu que dou esses cursos, né? Espero que no futuro tenham mais, né? E o que eu faço no meu caso, na, na última vez, na primeira e última, né? Foi a primeira vez que eu dei o curso. Na primeira e última vez existiu uma porcentagem que vai para o professor, né? E essa porcentagem eu doei para a confederação porque a gente está num estágio muito de infância, né? O samba ainda está engatinhando muito, então a confederação e a federação, lógico, mas a confederação ainda mais, né? Porque se não existisse a confederação, não existiria o samba no Brasil, não ainda é nas federações. E o que a gente vai falar também da estrutura, entendeu? Então a confederação precisa de dinheiro, né? Precisa dos associados, o pessoal já começar se associando e tal. Mas vamos começar aí a falar então, né? O samba no Brasil e em São Paulo. Estamos apenas no começo, né? Aqui. Deixa eu tentar colocar em slideshow aqui. O único problema do slideshow, às vezes eu não consigo controlar muito, né? Então vamos lá. O samba no Brasil. Uma fase inicial e promissora. O samba é uma modalidade consolidada internacionalmente em muitos países, né? Outros países nem tanto. Com fortes tradições esportivas, educacionais e competitivas. No Brasil, estamos vivenciando uma fase inicial que exige clareza de mentalidade, organização e paciência estratégica, né? Paciência e estratégia também. Paciência estratégica e estratégia. Estamos apresentando. Não, esta apresentação tem como objetivo alinhar as expectativas e explicar o cenário atual e mostrar os próximos passos para o crescimento do samba no Brasil. Estamos construindo as bases para um desenvolvimento sustentável e a longo prazo. Vamos ver aqui então se passa aqui. Aqui. A mentalidade correta. Fazer o melhor nas condições que temos, né? Eu tive aí um coach, né? Vou dizer um coach, né? Um cara que me ensinava muito, ele falou meu, em inglês, né, difícil um pouco de traduzir, mas ele falou, meu, faz o melhor com as condições que você tem agora, depois que se tiver melhores condições, aí você faz melhor, né, porque se ficar esperando tudo ficar perfeito, não vai acontecer, certo?
Não vai acontecer. Então, voltando, pessoal, eu comecei no judô, tá, de criança, e quando eu comecei no jiu-jitsu, existiam 6 faixas pretas em São Paulo, tá? E, poxa, hoje em dia é uma potência, tem muito faixa preta, né? Então, o pessoal tá entrando aqui. Então, essa é basicamente a, como posso dizer, a ideia. O samba também não tem muita gente. Então, o que acontece muito quando de novo, eu faço uma propaganda online, tá? Ali. E quando eu faço essa propaganda online, a maioria das perguntas são: onde tem? Tem aqui na Zona Sul? Tem. Quanto é, né? Então, assim, desculpa, eu não quero ofender ninguém, né? Mas num contexto geral, dando uma generalizada nas perguntas, a resposta não, a mentalidade é: existe o samba perto da minha casa, precisa ser um professor bom e precisa ser de graça. Né? O que são 3 coisas que às vezes não, nesse momento não vão juntar, né? A conta não fecha nesse tipo aí, tá? Então, assim, o estágio do samba atual é de trazer pessoas de outras modalidades, agregar, né, pessoas de outras modalidades que queiram dar aula, não só pessoas que queiram vir receber um certificado, né, quando você faz o curso lá da confederação, recebe um certificado, ganha um certificado e fala: ó, eu sou faixa marrom de samba e acabou, né? Ou futuramente, espera mais uns anos lá, a carência que tem que dar. Eu sou faixa preta de samba, mas, poxa, mas não tem história nenhuma no samba, não ajudou em nada em campeonato, federação, confederação, não conhece ninguém do samba, mas tem o certificado ali na parede. Esse tipo como falo, de mentalidade também não ajuda nessa fase inicial. Uma fase que é grande, por exemplo, do nível que está o judô ou o jiu-jitsu no Brasil, se o cara quiser tirar só a faixa e botar na parede, aí já é outro problema. Mas nesse momento a gente precisa das pessoas que venham para agregar, tá? E venham para como fala, para compartilhar, né? Tem muita gente aí que tá bem legal aí, o pessoal do Sandá tá bem participativo, né? Talvez por conta da similaridade, especialmente no samba de combat, né? O samba de combate, né? É, mas o pessoal do judô poderia, é que o judô é muito forte, muito tem uma tradição, tem uma cultura que às vezes nem deixa tanto o pessoal fazer esse cruzamento, né? Falo de experiência própria, que quando eu estava no judô, comecei no jiu-jitsu, de novo, comecei no jiu-jitsu em São Paulo, eu peguei a minha faixa preta em São Paulo em 2001 de jiu-jitsu, tá? Há muito tempo atrás, de novo, existiam só 6 faixas pretas em São Paulo naquela época. Hoje, você perde a conta, você deve tropeçar em faixa preta lá em São Paulo. Inclusive, um dia eu peguei um Uber lá, o que estava dirigindo o Uber lá, gente finíssima, era faixa preta de judô, de jiu-jitsu, dava aula e tudo, né? Assim, eu acho uma coisa muito legal, né, nesse sentido, como difundir. Então, é o mesmo trabalho aqui com o samba, né? Então, assim, é uma fase natural de construção. Atualmente temos poucas academias, tá? Poucos atletas. Eu vou mencionar as academias ali. Também já peço desculpa pelas as que eu esqueci, né? Mas, de novo, a gente já formou alguns professores, né? Alguns instrutores. E como sempre, né? Muitos deles têm um segundo. Ninguém vive do samba ainda, né? Tem um primeiro, né, trabalho, né? Então, assim, as academias são depois que o cara termina de dar, como posso dizer, que acaba o trabalho dele, aí ele vai dar aula, entendeu? Então, assim, não dá para ter voltando ainda na mentalidade, né? Não dá para ter essa mentalidade, vocês vão chegar lá com a academia com o professor que faz isso full time, o dia inteiro, né? Não existe ainda no SAMU e esperamos aí que em alguns anos tenha, tá? Então, portanto, quando tiverem os treinos, né? Os treinos, por exemplo, de graça, né? Porque é o que a gente está tentando fazer, pelo menos uma vez por mês, um treino ali de graça, né? Que na verdade é de graça para o aluno, mas não é de graça para a federação. A federação precisa pagar o local ali onde está acontecendo, né? As pessoas, os lugares que estão quase praticamente cedendo, né? Mesmo que eles falam, não precisa pagar nada, a gente dá um pouquinho de dinheiro, eu, né? Dá um pouquinho de dinheiro porque, poxa, tem gasto ali com limpeza e tal.
tá? E os professores que estão lá, por exemplo, no Centro Olímpico, né? A gente conseguiu fazer no Centro Olímpico. O Centro Olímpico cedeu, então ali não tinha custo nenhum. Mas os professores que iriam lá ganhavam alguma coisa, né? Tinham que uns não, alguns não ganhavam e uns mais ali que estavam lá ganhavam, né? O intuito é no futuro é todos que estão ali ganhar alguma coisa, né? Porque senão não é sustentável, né? Então, mais uma vez, existe um custo. Existe o custo do como fala, da propaganda, né? Então, quando todos vocês chegaram aqui com uma propaganda pelo Instagram, né? Não todos, mas a grande maioria, alguns já nos conheciam, estavam no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E aí vieram, né? Então, os primeiros passos é adotar o sambo, né? Que mudarão o futuro do esporte no Brasil. E se estabelecerão com os pioneiros em uma comunidade em crescimento, exatamente. Quem entrar agora é pioneiro. Eu estudei muito tempo atrás sobre a Apple, né? Então, quando a Apple lançou o iPhone, né? Então, tinha gente que não comprou. Então, e os caras já sabiam disso. Aqueles que compraram no começo, né, da Apple, o iPhone, é, foram os que eles chamam de early adopters, os que adotaram a ideia inicialmente, certo? E dali eles tiveram uma idade, se o produto, uma ideia se o produto ia ser bom ou não, né? Pela quantidade de early adopters lá. E aí foi, né? Foi subindo. Então, de novo, voltando ao nosso. Deixa eu ver aqui se. Eu acho que eu aceitei todo mundo, não tem ninguém na sala de espera. Mas, voltando à mentalidade, é isso. Na hora que tiver uma aula em grupo aí, que todos pudessem comparecer. Eu sei que a maioria aí tem que trabalhar e tudo, né? Se essa é a desculpa, mas se a desculpa, é longe, mas não sei quem é que vai dar aula, sei lá, aquele professor é isso, é aquilo, aí já não, né? Não vai agregar, né? Então, deixa eu passar aqui, deixa eu ver. Passando aqui. Samba no Brasil, conjuntura atual. Poucas academias ativas, número limitado de instalações de treinamento, ativos em todo o estado. Número reduzido de atletas, pequena, mas dedicada à comunidade, isso, sim. Então, como eu posso dizer? A gente vai falar sobre a estrutura, né? Mas no esporte olímpico, e o samba tá nesses moldes, né? O samba não é um esporte que está na Olimpíada, mas é um esporte debaixo do guarda-chuva do Comitê Olímpico, tá? Então, assim, existem quando o Comitê Olímpico Internacional ele organiza os campeonatos, né, os Jogos Olímpicos, mas também ele organiza os Jogos Pan-Americanos, né, os Jogos Europeus, Jogos Asiáticos, coisas desse tipo, né? Então tá naquele umbrella. Aí tem o Sport Accord, os Jogos de Combate, Combat Games, né? Tem o Nomad Games, que é o Nomad os países lá nos que estão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, esses lugares, onde a população é nômade, né? Eles não vivem num lugar só, eles vão sempre, né? Talvez não mais hoje, mas antigamente era. Então eles têm as lutas, eles têm o arco e flecha, eles têm o que chama de falconry, né? Que segura a águia ou o falcão e manda o falcão ir lá caçar e volta. Tem todos esses jogos, né? E é tudo organizado debaixo desse guarda-chuva, tá? Então, o Sambo está nesse guarda-chuva e ele se mantém. Então, por isso, por exemplo, eu já estou meio que me adiantando aqui, né? Mas, na verdade, não vou me adiantar aqui, não, vou seguir os slides. Por isso que, por exemplo, quando eles perguntam assim, para ser um esporte olímpico, né, eles perguntam, precisa ter um número de atletas, um número razoável, né? Eu não sei qual que eu posso até buscar isso depois, mas um número razoável de federações em certos países, né? Por exemplo, o jiu-jitsu foi muito grande, muito bom, né? Não, pelo amor de Deus, não, eu faço essas comparações aí, mas em nenhum momento eu vou estar criticando os esportes aí de onde eu vim, de onde eu comecei, tá? E ainda dou aula de jiu-jitsu até hoje, né? Então, e judô. É,
o jiu-jitsu era muito bom, foi uma coisa muito boa, mas era no Brasil. Aí quando tinha o campeonato mundial, tinha pouquíssimos estrangeiros, né? Então um campeonato mundial assim de sambo tem que ter gente de outro lugar, porque se não tiver, não dá para pleitear ah, o olimpismo para chegar nas Olimpíadas, tá? Se é isso que um dia vai ser. Eu não sei, eu particularmente não sei como vai ser. Talvez o de combate, né? Não sei, não dá para falar. Eu gostaria que todos estivessem na Olimpíada, mas logicamente o sambo de esportivo é bem parecido com o do judô, deve ser difícil entrar. Não eu não posso dizer aqui, né? Mas enfim, isso aí já é outra conversa. Comunidade está em formação, né? Então, a conjuntura atual, a comunidade está em formação, bastante gente perguntando, bastante gente nos grupos, né? E construindo, estamos aí em desenvolvimento. Então, assim, aconteceu, tivemos aí um probleminha que, na verdade, foi bem probleminha mesmo, né? Deixa eu ver aqui, tá? O meu computador. Isso, agora tá. Tem que estar carregando aqui. Então, enfim, a gente tinha um grupo no Telegram, eu gostava do grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram não mostra o telefone de ninguém, aí é aquela coisa, né? Sempre, sabe, é uma coisa mais. Tem bastante gente aqui que está com a gente aqui, que são, como fala, trabalha como polícia, né? Nos Estados Unidos fala law enforcement, né? A lei, né? Ajudando a lei, a manter a lei, né? As pessoas que também não é só polícia, né? Então, tem muita gente ali que eu não queria, de repente, ficar dividindo telefone e tal, o número de telefone, essas coisas, mas acabou que alguém foi lá e denunciou o nosso grupo do Telegram dizendo que a gente estava fazendo coisas de tipo, existe um critériozinho lá quando eu fui ler, racismo, pedofilia, pornografia. Pô, a gente não estava fazendo nada, a gente só mandava. Não sei quem foi o infeliz que acabou mandando lá, mas tudo bem, isso aí não derruba, cara, isso aí não derruba, tá? Mas, enfim, vamos passar, né? Aí você pode fazer uma apelação. Eu fiz uma apelação como chama, pro Telegram, e a gente tinha 180 e poucas pessoas no grupo lá, mas já estamos aqui no grupo do WhatsApp. Eu só avisei todo mundo como fala, no direto, e o pessoal já entrou no outro grupo lá, já acabou. Então foi um probleminha, bem probleminha mesmo, aí quem causou, né? Não são essas coisas que vão derrubar a gente aí, enfim. Mas aí, os primeiros desafios, os principais desafios aqui do Sambo, né? O primeiro é formação de professores qualificados, tá? Desenvolver uma base sólida de instrutores certificados, experientes que compreendam tanto a técnica quanto a pedagogia. Bom, nesse momento, realmente, num final de semana você recebe a faixa marrom de sambo. Não é difícil, tá? Principalmente, existe um regulamento, principalmente, ou vou dizer melhor, se você já teve, tá? Por exemplo, eu já sou faixa preta de judô, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou marrom de jiu-jitsu. Se já tem um nível, ou do sandá, coisa assim, já tem um nível bom, já tá dando aula, consegue provar que tá dando aula, você entra no curso e aí você consegue receber. Então, pessoal, tá relativamente fácil hoje em dia, tá? Mas essa facilidade não quer dizer nada. E aí é onde entra os nossos encontros, onde a gente tem que estar, né, tentando levantar o nível aí do pessoal, né? Certo? Alguns de repente é, não estão mais no nível competitivo, mas poxa, ele vem também, vai agregar, vai ajudar, como não, né? Essa mentalidade de que só quem compete pode ir não é legal, né? Pô, todo mundo, que foi basicamente, pessoal, o que o Jigoro Kano fez com o judô, tá? O judô no Brasil tem as suas, de novo, não é crítica, tem as suas já estruturas montadas e tal. Mas eu lembro que quando eu fui para o Japão, eu treinar no Japão, eu fiquei 45 dias lá. Mas eu não podia ficar mais que eu estava na faculdade. Era um programa de um ano. Então chegaram lá uns que eu lembro que foram amigos meus, o Juan e o Carlos, um chileno. O Juan era porto-riquenho. Eles chegaram de faixa branca. Naquele ano eles saíram faixa preta, tá? E o Rodrigo Mantovani, brasileiro, ficou lá um ano inteiro, ele já era faixa preta, né? Então, assim, no Japão, você tem que aprender.
o judô, o sistema do judô, e eles querem formar professores, porque quanto mais professores tiver, menos vai ser a chance da modalidade morrer, que pode morrer, né? Porque se não tiver professor, ou aquela mentalidade, não, eu sou bom pra caramba, sou competidor, tá bom, mas quantos alunos você tem? Ó, três, porra, quatro. Não é, não é professor. O professor é aquele que tem 100, 200, entendeu? Voltando, eu sempre falo aqui na minha academia, vamos dizer que isso aqui fosse de graça. Eu dou aula ali no parque, tá? Dou aula de graça ali no parque. E no parque ali, é, né, o pessoal vem chegando, mas assim, ninguém chega. Eu não sou professor, pô. Entendeu? Eu me julgo nesse momento professor, mas não sou, né? Porque não tem, né? Não tem aluno. E aí tem um provérbiozinho no inglês bem quebrado que um filipino falou para mim, né? O filipino tem aquele cale, né? Aí ele falou assim: no student, no teacher. No teacher, no student. Entendeu? Tipo, se não tiver aluno, não tem professor. Mas também se não tiver professor, não tem aluno. Então é uma coisa, né? É, tem um trabalho junto, né? Pessoal, quem tá mandando alguma mensagem aí, desculpa, eu não tô, por causa tá grande aqui, eu não consigo ver. Depois eu volto lá e vejo, tá? Então esse é o primeiro desafio, formar professores de qualidade. Então, assim, num final de semana, como era no CrossFit, né? Não sei como é hoje aí. O CrossFit aqui nos Estados Unidos deu até uma caidinha. Porque se formava o pessoal muito rápido, tá? E aí esse pessoal ia pro campo de trabalho lá e, pô, machucava um monte de gente, pô, e aí foi caindo. Hoje ninguém quer fazer CrossFit porque só se machucam, entendeu? Assim, era bem popular. Só na minha cidade aqui, tinha três, quatro, né? Hoje acho que não tem nenhuma, tá? Então, assim, foi fechando, foi fechando. Então, assim, o sambo, o jiu-jitsu, se ficar numa coisa muito competitiva, fecha também, cai também. Tá? Então, o primeiro momento é ter professores qualificados, tá? E depois a gente vai ter um curso desse aí né, de condutas, né? Existem condutas próprias, apropriadas, como ah, na verdade, o curso chama curso de condutas erradas, como não ter essas condutas, conduta errada de física, né? Mental, emocional, sexual, né? Então, é, o sambo tem que ser um lugar seguro. Tá? O segundo desafio é apoiar os instrutores, tá? Na construção dos grupos dele. É uma coisa que eu posso ajudar também. Tá? Apoiar esses instrutores na formação de seus próprios grupos de alunos, estabelecendo as academias nas regiões deles, porque não é fácil ter uma academia. Tá? Não é fácil ter academia, aí já é outro tipo como fala, de habilidade, né, para conseguir ter uma academia, tá? Então, sem instrutores bem treinados, o crescimento sustentável é impossível, tá? O desenvolvimento de professores é a base de tudo. Então, peço a todos que, quando fizerem um curso aí de formação da, da federação, tá? Por enquanto, de novo, como eu falei, o pessoal entrou agora, como eu falei no começo, essa apresentação está abordando duas coisas: o curso online que a gente vai fazer, que é uma coisa do Renato, e muitas coisas a maioria das coisas da confederação e da federação, tá? Então, quando tiver o curso de formação de professores da federação, tá? Ou da confederação, desculpa, porque por enquanto é só a confederação que está fazendo isso, é que peço que todos vão, né, que tornem-se professores. Depois eu vou entrar num parênteses aí e vou dizer que, poxa, só para vocês terem uma ideia, tá? Poxa, viajei o mundo, né, conheci, gosto de artes marciais, vou tentar conhecer outras artes marciais, a mentalidade deles e tal, vou lá observar, treinar e tal. E um dia eu estava numa região lá, aí no Brasil, e aí estava tentando ajudar o pessoal a construir a academia dele. Aí ele falou assim: ah, mas não dá porque aqui tem um manda-chuva do judô aqui, ele não vai deixar eu fazer. Poxa, mas é uma coisa que vai ajudar o crescimento da academia, senão vocês nunca. Não, mas o cara não vai deixar e tal. Eu falei: então tá bom, chama isso aí de kurashi, porque o judô é parecido com o kurashi, né? O kurashi é uma luta de 2.000 anos, o judô tem 200 anos, né? Ou quase. Chama de Kurashi. Pronto, a gente. Ah, mas aí a gente não consegue mais participar de campeonato na federação. Aí é onde entra o problema, né? Aí é onde entra o problema, porque a gente vai falar da estrutura, né? Mas ensinar por ensinar,
Qualquer um pode ensinar. Se você faz uma coisa bem feita, você vai ter aluno. Se você fazer uma coisa bem ruim, não vai, né? Não consegue ter aluno. E muitas vezes a gente nós fazemos coisas ruins não sabendo, né? É isso aí onde eu disse que eu poderia te ajudar. A expectativa realista de crescimento. A visão de 5 a 10 anos. Atualmente, não há um número ideal de academias que permita os praticantes escolher facilmente o lugar perto da sua casa. Esse cenário deve se consolidar nos próximos 5 ou 10 anos, tá? Estamos construindo. Muita gente já vai sair daqui agora. Poxa, 5, 10 anos, não tenho esse tempo. Estamos construindo para longevidade, não para vitórias rápidas, né? Então, hoje, poucos núcleos ativos. Em 2 ou 3 anos, mais professores formados. Tá? Acho que a gente fez o ano passado, fizemos o quê? Uns 15 professores. Tá? Alguns já davam aula, outros estão começando, mas outros estão. E muitos estão também esbarrando onde eu vou dar aula. Eu preciso de pegar um espaço numa academia, né? Não dá para o cara já chegar alugando espaço, até faço, não fa até falarem, não faça isso, porque vocês vão perder dinheiro nesse momento, precisa aprender muita coisa, mas começa um grupinho numa academia, tá? Ou até num parque, cara, até dá, né? Mas aí vai precisar gastar dinheiro com propaganda, porque se você for lá no parque, lá dar aula, ninguém sabe que você está dando aula, não acontece, né? Tá certo? No parque só não dá para ficar derrubando, né? Mas a não ser que vocês trouxerem os colchões ali, né, para treinar as quedas, mas muita coisa dá para fazer no parque, tá? Eu treino muito tem um professor meu, é, o ucraniano, né, o Valentin Kalika, que ele, poxa, ele hoje ele é o técnico, o head coach, né, da seleção. Ele mora perto de mim, por isso que eu tô sempre com ele. O técnico da seleção americana de greco-romana. Ele é o head coach, tá? E se eu for lá treinar com ele, né, eu pago umas aulas particulares para ele. É, coach, vamos treinar? Ele leva na praia. A gente faz na praia, na areia ali, assim, não precisa ficar derrubando, mas muita posição se faz, entendeu? Então, assim, de novo, é a mentalidade. Se você estiver esperando o melhor nesse momento não vai acontecer. Acho que nunca, né? Nunca, né? Se que todos os sinais estejam verdes, não vai dar. Né? 10 anos, talvez estejamos com uma rede consolidada. Logicamente, tem gente que, né, talvez discordaria. Isso aqui como posso dizer, é um geral, né, pessoal? Não tô dizendo que em 10 anos vai estar melhor. Deus queira que em 2 anos esteja cheio de academia, né? Então vamos lá. Modalidades complementares, desculpa aí se eu esqueci alguma, mas no geral, né? Tá o judô. Tá, o judô é parecidíssimo com o sambo, né? O sambo ele tem menos limites, então menos limites de pegada, né? Pode pegar nas pernas e tal, certo? O jiu-jitsu, de uma certa forma, principalmente quando você troca em pé, é parecidíssimo com o sambo de combate não, desculpa, sambo esportivo, depois eu vou falar do de combate, tá? O sambo esportivo, mas o problema é que no jiu-jitsu, uh, não problema, né, de novo, problema na transferência, o jiu-jitsu, o pessoal senta muito e muitas vezes não troca em pé, né? Tentar quedas, o que aí já não transfere tanto para o sambo, porque o sambo ainda as quedas causam como fala, o fim da luta, né? Se você der uma queda ali perfeita, é o fim da luta, né? Então, mas, né? Você pega um cara como o Jacaré, por exemplo, que fazia jiu-jitsu, fazia judô, esse cara passa pro sambo também, né? Então, como muitos ali, tem muitos assim, né? O Mika hoje, sabe que sabe, consegue fazer sambo também. Então, assim, de umas escolas onde existem mais, as pessoas não, os professores gostam ainda de, de que os alunos pratiquem quedas, né? Essa transferência é mais fácil. Não vou dizer que é impossível, nada é impossível, mas essa transferência é mais fácil. As finalizações do jiu-jitsu são muito mais parecidas com a do sambo do que as finalizações do judô, né? Uh, no montante, né? Por exemplo, o jiu-jitsu tem chave de perna, né? E o judô não tem, né? Tem na classificação do judô, mas não existe, mas é ilegal em competições. Mas no jiu-jitsu, né? Tem essas chaves de perna e tal, que no sambo tem também, logicamente, né? Existem detalhes aí, né? Algumas que não valem, né? Tipo
mata-leão no pé, essas coisas não vale, mas as mais retas aí de calcanhar e de joelho, falando de chaves de pé, né? Essas tem transferência do sambo pro jiu-jitsu. Aí eu falo do wrestling. Wrestling também é muito bom em queda e controle corporal. O que dificultaria, de repente, para um wrestler é as pegadas, né? Onde você, né, quando tem a pegada e tal, que aqui nos Estados Unidos, o wrestling é bem grande, né? Então, assim, vem bastante molecada que terminou aí o high school, que é o que? O colegial, terminou o colegial, eles treinam wrestling lá. Muitos lugares é bem meia boca, né? Mas eles vêm, aí a maior dificuldade deles é que é na hora de pôr o kimono, né? Então, assim, aí é aprender que tem que estourar a pegada, ou tentar aplicar antes da pessoa segurar e tal, né? Aí o boxe para mim é perfeito, porque, poxa, é simples, né? São 6 golpes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e, né? Mas aí tem, logicamente, tem o tempo, tem as esquivas, entendeu? Aí que fica difícil, né? Ficar bom no boxe, mas o boxe ajuda bastante pro de combate, né? Então, assim, se um cara que faz judô é bom de judô, mas nunca fez uma trocação nenhuma, aí começa, de repente, sei lá, querer chutar muito é bem complexo, né? O cara já não está numa idade assim para de repente para aprender tanto, pode aprender, mas vai demorar um pouco mais, tá? Então assim, se ele quiser fazer uma transição rápida, tentar melhorar bem no box, né? O cara do judô, né? Vamos supor um cara do jiu-jitsu que gosta de dar queda, mesma coisa, vai começar num box aí, fazer um boxezinho rápido, aí aos poucos melhorando melhorando uns chutes aí, né? De repente mais para preparação do golpe, né? Não é que você vai nocautear ninguém, mas preparação, certo? Pessoal, teve um rapaz, eu acho que ele é de Honduras, tá? Ele ganhou o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos, ele é peso pesado. Ele é atleta e ele também é o presidente da confederação lá de Honduras, tá? Agora ele não, mas até 2023, acho, ele lutou. É, meu, ele era bom de judô, razoavelmente bom de judô, tá? Assim, é, bom ele era, mas falando que bom é o que é o campeão olímpico, então ele era razoavelmente bom, né? Mas assim, ele é bom de judô, tá? E aí, até porque não é todo mundo que é campeão olímpico. Ele tomava soco, meu, ele se protegia, agarrava, derrubava, e no sambo de combate, se você derrubar a queda perfeita, acaba a luta também. Então, assim, várias vezes ali ele tomou muita pancada, mas na hora que ele agarrava, ele derrubava e ganhava as lutas, e ele foi bicampeão pan-americano, tá? No sambo de combate, tá? Assim, certo? Então, num nível mundial já fica mais difícil, porque tem um pessoal bem trocador, um pessoal bem bom ali, que aí eu falo o último aqui, kickboxing, muay thai e sandá, entendeu? Umas modalidades aí onde tem mais chutes e são mais, assim, complexas, eu vou dizer, né? Não é tão rápido assim aprender, né? Por exemplo, o judô não é tão rápido aprender, mas o jiu-jitsu, meu, em 3, 4 meses você fica bom, entendeu? Você já, né, você sai ali do zero, ali, tá? Muita gente pode discordar comigo, mas é rápido, certo? Até, assim, o judô tem muita queda, né? O cara chega lá com 40 anos, não consegue ficar caindo muito, fica difícil. Mas o judô, o jiu-jitsu, poxa, comparações, tá? Não, de novo, não tô falando mal. O judô existem muitas projeções, né? E o jiu-jitsu seriam, como no sambo também, algumas chamam, e a gente tem que chamar de takedown. O que é o takedown? É o que o jiu-jiteiro falava antigamente, põe para baixo, botar para baixo, colocar o takedown. Então não necessariamente precisa ser uma projeção, uma coisa grande que você carrega e o cara cai com tudo. Não, é uma coisa que aos poucos você vai dominando, um single leg vai caindo, vai pegar outro calcanhar, aí o cara cai de joelho, aí você foi para as costas, entendeu? Essas coisas assim não machuca tanto e é uma transição mais rápida, tá? Até o cara começar a aprender. Mas isso a gente discute, né, quando a gente estiver no presencial aí e tal. Deixa eu passar aqui, vou ver se passa, certo? Aqui, onde treinar samba atualmente, certo? Estamos aí com o Rogério na Vila Talarico, tem o Diego em Jundiaí, tem o Felipe em São Vicente. O Felipe é um cara essencialmente do judô, tá? Depois vocês me corrigem aí, Rogério e Diego. O Rogério e Diego vieram do Sandá, mas já estão envolvidos no samba há muito tempo. Tá? Tem o judô, né? O judô Shinohara. De novo, judô e samba é bem parecido. O Sensei lá, que foi por 20 anos técnico da seleção brasileira, tá? De judô. Tá lá dando aula uma sexta-feira
por mês. A gente vai tentar fazer uma sexta-feira por mês, mas por enquanto é uma sexta sim, um mês não. A última sexta-feira do ano. Do ano não, desculpa, do mês. Tá? A última sexta-feira do mês, chega lá no Judô Shinohara, é de graça. Tá? Se você gostar e falar, poxa, eu quero treinar aqui, aí você conversa com ele lá e treina lá, né? No Centro Olímpico. O problema do Centro Olímpico agora, o que aconteceu foi uma troca da diretoria e eles pediram para dar uma pausada lá e vamos ver se vai começar, se vai continuar. Eu já, quando começa essas coisas aí, eu ia falar bobeira, mas quando começa essas coisas aí, eu já imagino que não vai, né? Então a gente assim tem que fugir da politicagem, fugir dos favores, meu, ou, não tem nada de errado, é uma coisa pública, certo? Nós pagamos impostos, certo? Aqui, por exemplo, na minha cidade, tá? Eu quero usar tem um espaço ali, eu quero usar. Tá? Dependendo do espaço, não requer que tenha funcionários que ficam olhando lá, você não precisa pagar nada. Precisa usar ali o parque. Você vai lá, você faz um agendamento ali, fala, ó, tá aqui, no horário tal, tal, tal. Aí quando você chegar lá no parque, tem um pessoal jogando bola. Você fala, pessoal, olha que eu tenho esse papel aqui, vocês me desculpem. Ah, não, tá bom, o cara já sai, você usa o parque ali. Por quê? Porque você tá pagando imposto, o cara também tá pagando imposto, mas ele não fez agendamento, tá? Aí se você precisar de usar um salão ali, um salãozinho onde quer para evitar que chova. E aí você coloca os seus tatames ali, faz um evento ali, aí eles vão falar, ó, custa tanto, não custa caro, e não é caro. É mais para pagar a limpeza, tá? E pagar o cara que vai ficar ali para abrir e fechar a porta, entendeu? Infelizmente aí no Brasil as coisas são públicas, mas a gente não pode usar, tá? Infelizmente é assim. Então, tem sempre, infelizmente, mas vai melhorar, vai melhorar. Com os anos aí, com a nossa mentalidade, vai melhorar. Vamos mudando aqui. Então, assim, ó, de novo, desculpa, eu sei que tem pessoal no Tabuão, eu sei que o Léo tá dando aula também, né? O Léo e o Hollis estão junto aí, estão vindo outros lugares, tá? Mas esses aqui são os que já estão há algum certo tempo, tá? Tem em Ribeirão Preto lá também, tá bem devagar, certo? Formamos alguns professores lá, mas o pessoal ainda não começou um grupo ainda, eles têm um grupinho lá de judô e tal. Então, assim, o que eu recomendo? Realmente eu quero começar no sambo, tá? Então, o que eu faria hoje? Eu, Renato. Não tem sambo perto de mim. Mas o professor lá da federação falou, meu, vai no judô. Judô é parecido. Tá? Eu vou lá no judô só para ter treino, né? Para melhorar a minha condição física, melhorar tudo, né? Melhorar minhas pegadas. Tá. Agora vai ter um evento de samba ali, o pessoal vai se juntar e treinar junto. Tá bom, aí eu vou lá, certo? Aí dali eu já, de repente, porque o samba é diferente do judô, eu já aprendo algumas coisinhas a mais, né? Quer saber? Eu tenho um amigo aqui, eu vou treinar com ele num horário separado ali, ou se depois do treino ali, se o professor do judô, do jiu-jitsu me deixar, a gente faz umas coisinhas na regra do samba, tá? Porque assim, eu tenho um horário aqui na minha academia, que é samba, porque o samba não é muito popular também nos Estados Unidos, né? Por vários motivos, pessoal, por vários motivos, né? A Rússia está sempre em guerra aí com os Estados Unidos, é uma coisa, né? É, que foi o mesmo motivo porque o judô também não cresceu no Japão. O Japão foi para a guerra contra os Estados Unidos. O pessoal lembra isso há muito tempo, né? O Japão bombardeou os Estados Unidos. Então, assim, o pessoal lembra, né? Então, quando o judô tinha aqui, não põe isso aí, não vai ensinar nada aí, né? Naquela época, né? Tô falando da Segunda Guerra Mundial. E aí, então isso acarretou, né? O Brasil não vai para guerra com ninguém, de uma certa forma, muito, graças a Deus, né? E então, quem entra no Brasil consegue já ensinar, né? Então, então é isso. Vamos mudar aqui o próximo slide aqui. Vamos ver. Duas frentes, agora a gente começa a falar um pouquinho. Duas frentes de formação. Então, existem, né, os cursos oficiais, então eu já disse. Voltando lá no que eu estava terminando como falo, o meu raciocínio. Então você treina judô ou você treina jiu-jitsu. Se é uma academia de jiu-jitsu que faz bastante em pé, vai funcionar, tá? Vai funcionar. Tem um pessoal que treina jiu-jitsu e aí vai fazer luta olímpica. Por quê? Porque na luta olímpica ali, aí já melhora como fala, porque a luta olímpica de uma certa forma não tem kimono, mas pode agarrar na perna e tal, já melhora, né?
a parte em pé do cara do jiu-jitsu. Como eu, quando era do judô, eu falo, pô, eu precisava melhorar o meu chão, aí eu fui fazer jiu-jitsu. Essas coisas tem que ter, né? Tem que fazer, mas achar, por exemplo, quando começou o MMA no Brasil aí, né, porra, a gente tinha que fazer MMA lá com os caras do jiu-jitsu, era o pessoal do jiu-jitsu, vamos treinar agora na regra do MMA, pô, mas a gente sabe nada de boxe, vamos trazer um professor de boxe, ou vamos lá na academia de boxe, tá? Inclusive eu fui na academia, eu tinha 19 anos, eu fui na academia de boxe, o cara falou que eu era muito velho para começar no boxe, quase não me deixou treinar, se eu não tivesse um amigo lá, ele não me deixaria treinar. Porque essa é a mentalidade. Com uma mentalidade dessa você não cresce, entendeu? Deixa os caras, quanto mais adeptos, né, melhor, né? Então assim, existem os cursos, voltando aqui, duas frentes de formação no sambo, tá? Existem os cursos da federação, a formação inicial estruturada, existem regulamentos, tá? A estrutura técnica institucional e a certificação reconhecida. Então vamos lá. A federação barra confederação, porque quem está fazendo isso é a confederação. Eles vão fazer o curso de formação de instrutores, tá? A gente vai tentar fazer esses cursos 2 vezes no ano. O ano passado, mesmo eu morando aqui, e depois eu deixo aí o Diego, o Rogério falarem. Rogério disse, poxa, vocês estão fazendo mais, mesmo morando nos Estados Unidos, mais pelo samba do que foi feito em 15 anos, tá? Dá para fazer muita coisa, principalmente no online. Dá para existe a pessoa que não tem por exemplo, depois eu volto aqui no Instagram comentário assim, Sambo EAD, né? Sambo ensino à distância, né? E dando risada. Bom, quando eu falo Sambo online, isso não libera, ou não exclui. Não exclui o fato de que você vai aprender online e você vai ter que pôr a mão no kimono do cara, de alguém, para aprender. Você assiste, aí você vai lá fazer. Mas as pessoas, quando elas fazem esse tipo de comentário, eles assumem que eu já estou falando, nós só faço online aqui e não precisa nem treinar. Que é uma, né? Não sei, né? Mas enfim. Então, assim, existe um curso de formação de professores da confederação, que aí agora eu já respondo muitas perguntas aí. São 3 níveis, tá? Mas já logo no primeiro você já sai de faixa marrom, você já recebe ali para quê? Para começar. Mas você não terminou ainda, aí você precisa fazer no nível 2 e nível 3, tá? Aí você faz os 3 níveis. Cada nível, eu não sei, o ano passado era R$ 750. O pessoal que fez aí pode depois me ajudar aí a falar. Tá? Eram R$ 750. É barato, não é barato, também não é tão caro se comparado com o judô fica quase R$ 4.000 pra você pegar a faixa preta, tá? De tantos cursos que você tem que fazer, no montante ali dá, sem contar que você tem que ter o kimono próprio custa R$ 1.000 e tal. As coisas não são baratas, infelizmente, tá, pessoal? Mas esse estágio do samba aqui tá barato, vou te dizer. Tá barato e tá fácil, porque, poxa, num final de semana eu pego a faixa marrom de uma. Eu particularmente, tá? Se eu for fazer um curso de sandá e o cara me dá a faixa marrom de sandá num final de semana, eu fico meio assim, entendeu? Porque, poxa, precisa ainda, né, desenvolver. Então eu não ficaria, não me acomodaria e já botaria o certificado na parede lá e falar, eu sei dar aula de sandá. Não, eu ia começar dali, dali começa a urgência. Ali eu preciso, meu, aprender, né? Vamos aprender, entendeu? Pelo menos a classificação, né? Saber a classificação, saber os golpes, entendeu? Para poder repassar. A segunda geração vai vir melhor, porque ali eles já tem um professor ali todo dia, né? Certo? Então é isso, esse é o curso da federação. Quando você acaba os três, como fala, acho que o segundo nível, quando você faz o segundo nível, aí o presidente da confederação, ele está no grupo, tá? Ele está no grupo. Pessoal, eu pausei, deixa eu dar um parente aqui. Eu pausei as conversas ali no grupo, para quê? Porque eu pus o link ali, porque senão perde, né? O pessoal tava conversando, o que é legal, né? Mas aí, às vezes, quando tem uma coisa assim que é muito importante, e aí muita gente conversa logo depois disso, passa, né? Mesmo que você der um pin no negócio lá que fica na frente. Aí eu pausei para quem entrasse no grupo ali já visse a última coisa ali, tá? Depois eu volto lá para vocês poder comentar de novo, tá bom? Então, assim, se você tiver já o segundo nível, né? São 3 fases, né?
A primeira você já sai com a faixa marrom. Não é que com a terceira você vai sair com a faixa preta. Não, aí existe uma carência. Mas com o segundo você já começa a poder fazer exames de faixa. Tá? Com o terceiro, você já pode ser indicado a ser aí fazer o curso da FIAS, tá? Que aí você tem o certificado da FIAS, o certificado de Master 1, né, do Sambo, que aí dali você pode dar aula em qualquer, acredito, em qualquer lugar do mundo, tá? Ou pelo menos aqui nas Américas, né? O que também não interessa muito, de repente você vai ficar só no Brasil, mas e aí você também pode dar o curso de formação de professores, tá? Então, assim, essa é mais ou menos o caminho, tá? Pode mudar, pode ser, pode ficar diferente, mas existe, assim, quando a confederação muda isso, eles fazem, como fala, é todo um trabalho, tem uma reunião, o pessoal vota, tá? Não é só o presidente da confederação aí que fala, ó, daqui para frente vai ser assim e tal, né? Então, assim, essa última frase aqui, ó, o professor de samba precisa estudar constantemente, entender as regras, metodologias e progressões e aprender a estruturar as aulas e grupos e desenvolver a visão de longo prazo, tá? De novo, um final de semana é pouco, tá? Aí existe o segundo ali que foi a minha ideia. Por que a minha ideia também, tá? E vou ser sincero aqui, pode ser que entre no dinheiro aí? Pode ser, mas, meu, realmente estou precisando que pingue, porque eu estou gastando bastante com a federação, não com a confederação, né? Porque assim, a federação hoje é uma coisa bem pequena, então ah, eu lembro que o pessoal mandava, hoje nem tanto, mas mandavam mensagens e poxa, demora para eu responder. Às vezes eu estou dando aula, tá? Então aqui são 5 horas para trás, tá? Então se você acordar aí 8 horas da manhã, eu estou dormindo, são 3 da manhã aqui, tá? Se acordar aí 8 da manhã e me mandar uma mensagem eu só vou ver com as 8 horas que eu acordar, por exemplo, né? Ou não acordo às 8, mas na hora que eu pegar no telefone, que provavelmente deve ser às 8 ali, né? Mas se eu der aula às 8, eu só vou pegar às 9 ou 10. Então vai demorar aí umas 6 horas para eu responder. Então aí tem gente que fica bravo, que o cara não responde, porra, meu, como você quer que a federação vá pro. Como fala, se desenvolva, você nem responde. De novo, não é a mentalidade mais correta, entendeu? Calma aí que eu vou responder, espera aí, né? Então, assim, a federação não é igual a Federação de São Paulo, desculpa, Federação Paulista de Futebol, onde existem funcionários, muito dinheiro e prata. Não tem. Aqui é um cara só, né? Infelizmente, pagando aí como fala, as propagandas que se põem no online aí, pagando contador, pagando website, até por isso que o nosso website de uma certa forma é humilde, né? Não é tão assim, porque a gente tem que fazer o que dá para fazer, né? De novo, a mentalidade, faça as coisas com as condições que você tem, né? Faça o melhor com as condições que você tem hoje. Para de reclamar e faça as coisas, né? Quando tiverem melhores condições, aí a gente faz melhor ainda, né? Mas é isso, eu acho que assim. E também não tá ruim, não tá ruim. O que a gente precisa é o pessoal já se encontrar lá e treinar, né? Treinar, trocar né? E aparecer. Então, assim, então aí eu comecei esse online, aí eu passo esse slide aqui, tá? É um suporte aí educacional contínuo, onde, né, você continua. Eu não sei ainda como vou fazer. Estou, né, de repente eu não sei se de repente os alunos seriam uma coisa mensal ou se eu faço, por exemplo, crio um produto e aí vende, entendeu? Eu não sei ainda. Como fala, estou aberto aí a as sugestões, tá? Existe um apoio técnico e pedagógico, né? Um complemento à formação oficial. O que eu faço já com o jiu-jitsu, assim, de novo, aí voltando, em 2001 eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu, né? 24 anos atrás. Dali eu fui para os Estados Unidos, vim aqui, comecei uns grupinhos, né? Porque não existia quase faixa preta. Se já quase não existia faixa preta em São Paulo, imagina, né? Mas em 2001, quando eu peguei a faixa preta, já na minha academia, uns 6, 7 já pegaram também, em outras academias também, bares, ali já começou a explodir, né? Ah, aí eu comecei a ir para a Europa. Então eu tenho, assim, muita gente na Europa. Eu faço uns camps de jiu-jitsu na Europa, que são 200 pessoas no camp, entendeu? Mas por quê? Porque o professor, eu comecei com um professor lá. Então eu voltava a cada 3 meses para a Europa,
tá? Para dar, e a gente ficava o dia inteiro lá, eles ficavam gravando todas as técnicas lá e tal, não sei o quê, aí eles distribuíam. Aí tinha um campeonatinho, eles mesmos organizavam os campeonatinhos lá entre eles, com um grupinho ali de outra cidade, aí eles pá, lutavam. E ali eles iam melhorando, certo? Ali eles iam melhorando. Era um campeonatinho, ou era treino junto, e eu nunca tive essa mentalidade, não, não vai treinar na outra academia, não. Porra, vai, não tem, eu não tô aqui. Tá? Existe, logicamente, o seguinte, quando você, vamos supor que eu estudo lá no Mackenzie, né? Mas aí você tem que assistir às aulas do Mackenzie, você está pagando o Mackenzie, você tem que assistir às aulas do Mackenzie, não dá para você ir no Mackenzie aí, não, hoje eu vou lá na PUC, amanhã eu vou na USP, amanhã eu vou na Unip, não dá, porque aí não tem uma continuação, aí você se perde, aí demora 15 anos pra você pegar a faixa preta, faz 15 anos que eu treino jiu-jitsu e eu não peguei a faixa preta. Lógico, você não teve, não seguiu uma sequência de ninguém, é tipo um desbravador, você não vai, né? O cara não. Aqui não, existe essa palavra Ronin, né? Não sei se é americana, não sei se é japonesa até. Ronin é o cara que, pô, ele é sem. Ele não tem professor, ele vai. Né, um cara sem lei. Ronin, né? Ronin, né, entendeu? É um cara sem lei, né? Então ele vai, né? Pô, demora, cara, assim demora. Você tem que ter um professor, tem que ter vários professores de uma certa forma. Se sua academia tem vários ali, né? Você aprende com os seus parceiros, o cara que faz, de repente, faixa azul do seu lado ali, né? Certo? Então, assim, esse suporte eu pensei em fazer online. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar também não tem problema, a gente continua com o da federação, tá? Aí entramos aí. Tem um pessoal querendo fazer, certo? Tem um pessoal querendo fazer teste de faixa, né? Que eu posso aplicar o teste de faixa. Aí tem um pessoal já perguntou: se não for online o teste de faixa, eu já tô fora. Aí é bem complicado, né? Bem complicado. Bom, vamos supor que eu já te conheça, que eu já tenha uma ideia da sua habilidade, né? Aí você vai mostrar, de repente mandar um vídeo para mim, aí eu analisar, ou outros analisarem, que é isso que vai acontecer no futuro, né? Ter essa comissão aí. E aí, tudo bem, principalmente nas faixas menores, né? As faixas menores não precisa tanto, mas depois, assim, chegar a coisa maior, faixa marrom, faixa preta, aí tem que ser presencial, né? Não dá, né? Por exemplo, eu sei que a Confederação Brasileira de Judô, você pode, quando você está num nível maior lá, que você vai mudar de faixa, vai pegar aquela faixa coral, né? Quando você vai pegar aquela faixa coral, me disseram que você já pode mandar o vídeo de você fazendo os katas, né? Aí tem toda uma estrutura lá, o vídeo não pode ter edição, tem que ser direto e tal, não sei o quê. Pô, porque o cara já é faixa preta de judô há anos, 20 anos de faixa preta, já sabe já fez 4, 5 kata, né, que são requisitos, né? Já fez, agora só falta o último. A gente já tem uma ideia do que o cara sabe e o que o cara não sabe, entendeu? Então, né, assim é possível. Não te conheço, não conheço da onde você veio, que tipo de arte marcial, ó, tá aqui, ó, mandei, me manda a faixa. Vai ser assim, é bem difícil, né? Então, assim, para quem é isso aqui? São para pessoas que estão nessa mentalidade. Por isso que a gente começou o primeiro slide ali, foi a mentalidade, tá? Se você tá com uma mentalidade diferente, então não é a melhor forma, né? Lembra aquele exercício que o pessoal fala assim, puxa a caneta e fala assim, me vende essa caneta? Né? Aí o cara, puxa, essa caneta é isso, é aquilo. Não, não, não. A primeira pergunta é: o que você quer? Você precisa de uma caneta? Se o cara não precisa da caneta, já nem vende. Então você realmente precisa do samba, você quer o samba, você quer. Essas são as condições hoje, tá? Tá apresentado aí. Se não te interessa hoje, não tem problema, pode te interessar um outro dia, tá? Mas é isso, né? Então, voltando lá. Aqui me fizeram muitas perguntas sobre isso também. A ordem das faixas, tá? Deixa eu tirar o meu negócio aqui. Tem a minha. Oh, deixa eu voltar lá. Ordem das faixas. O meu negócio está na frente. Aí, agora vai. Faixa branca, 6 meses, tem uma carência, até para amarela, tá? Da amarela para laranja, 9 meses. Da laranja para verde, 12 meses. Da verde para roxa, 18 meses. Aí na roxa já dá uma pausadinha ali, você vai ficar 24 meses na roxa. E da roxa para marrom,
24 meses, né? E da marrom para preta, 36 meses. Então, aqueles, olha só como que tá fácil, pessoal. Olha só como tá fácil nesse momento. Você faz o curso de formação lá de instrutores, já sai com a faixa marrom. Olha quanto você já pulou aí. Por quê? Porque assumindo que você já teve experiência, né, em outros esportes ali parecidos. Sandá, o judô, jiu-jitsu, né? Certo? Boxe, kickboxing. Nesse momento estamos agregando todo. O boxe, o kickboxing, de repente o cara fez judô quando era criança, mas se não fez, vamos ajudar esse cara a melhorar a parte não de judô, né? A parte de técnicas, né? De técnica de projeções, vamos ajudar, né? Porque é isso que fala, porque o cara, né, supostamente já sabe bem o kickboxing e o boxe, né? Entendeu? Então, assim, você dando aula na sua academia, tá? Isso aqui é um negócio bem aberto. Ele pode ser que alguém, pode ser que eu esteja falando alguma besteira aqui assim, em nível da confederação, tá? Em nível da confederação. Mas vai lá, eu estou dando aula na academia e eu não tenho, tá? Eu não tenho, eu sou, vamos supor, eu sou faixa preta de sambo, porque de uma certa forma, pessoal, o sambo não tem faixas também internacionalmente. Em muitos lugares, tá? A FIAS botou isso aí, a FIAS que fez esse cara aqui, ó. A FIAS, né? Federação Internacional de Sambo, tá? A FIAS, ela botou essas faixas aí para quem quiser adotar, tá? O Brasil adotou, eu acho legal, de uma certa forma, tá? Mas vamos supor que eu vim lá do Uzbequistão, eu treino samba aqui, vim aqui pro Brasil. Ainda não me filiei à federação. Esses caras, eles se filiam, porque a mentalidade deles já é diferente, mas não me filiei na federação ainda, né? E aí tô dando uma aula lá, aí, poxa, em 6 meses eu dou a faixa branca, né? Em 6 meses eu dou a faixa amarela, 9 meses eu vou e vou passando, o cara tem faixa, tá? E, poxa, eu posso formar a faixa preta, poxa, eu conheço, faço desde criança, lá no Uzbequistão, sou bom, posso formar a faixa preta. Aí meus faixa preta, se eles não quiserem competir, faixa preta, pô, né? Sabe fazer. Mas a partir do momento, isso está acontecendo no jiu-jitsu, isso está acontecendo muito no jiu-jitsu. E eu tenho faixa preta assim. Eu dou a faixa preta, eu dou a faixa roxa, hoje eu tô assim, eu dou a faixa roxa pro cara, eu falo, vai se registrar na federação. Faz a carteirinha da federação. Por quê? Porque quando chega na faixa preta, aí o cara fala, eu quero ter aquele diploma para botar no quadro lá, ou ele percebeu que ele dá para treinar a polícia. Aí quando ele vai lá na polícia, que ele é policial, ele dá pra dar, aí a polícia fala, me dá o certificado aí, alguma coisa que você tem. Aí ele vai querer o certificado, aí a federação fala, mas pô, eu nem te conheço. Entendeu? Como assim? Você vai chegar, entrar aqui e falar que você é faixa preta e me dá o certificado de faixa preta? Não vai dar. Aí meus professores estão tão putos, porque tem professor que podia já ser segundo grau na faixa preta, e os caras dão, eles falam, não, porque eu conheço, aí o cara fala, porque eu conheço o seu professor, o Renato, que já está aqui há muitos anos com a gente, porque todo ano eu pago a Federação de Jiu-Jitsu lá. Independente se eu for competir ou não, eu pago a federação. Né? Inclusive, eles me mandaram um e-mail dizendo que há mais de 25 anos eu pago a federação, mesmo. Né? Aí são US$ 35, que de uma certa forma, 35 reais, né? Sem traduzir o dinheiro, né? Paga. E eles fazem, porque você é você é aluno desse professor, a gente vai te dar a marrom. Eles dão a marrom pro cara, aí o cara tem 2 anos de carência, aí ele entra na preta, sendo já preta, ele já é preta, né? Não dá, não é que ele vai voltar, não, ele já é faixa preta, segundo dano da minha academia, mas pô, vacilou, não tem na federação. E eu fiz isso com o judô, pessoal. Eu fiz isso com o judô. Hoje eu sou quinto grau de judô, mas o judô é muito caro aí no Brasil. Eu lembro. Então, assim, quando eu peguei o primeiro Shodan de judô, né? Beleza. Quando foi pro Nidan, aí já começou a ficar caro. Eu falei, eu não vou. Só pensava em competir, não interessa isso, tá? E aí existe uma carência, né? Então, assim, não adianta que você ficou 10 anos na faixa preta, primeiro Dan, certo? Se você ficou 10 anos na faixa preta primeiro Dan, não vai contar para os outros Dan, não, é a carência pro segundo Dan. Aí quando começar o segundo Dan, zerou de novo, aí você precisa, sei lá, 5 anos pro terceiro, o que for, né?
Então essas carências não dão para ser, não dá para ser pulada. Então vamos supor que o cara é faixa branca, vai acontecer isso. Eu acho que assim, não tão, não tão restrito agora, porque o samba está começando, tá? Mas se o cara é faixa verde, ele ainda quer se registrar como faixa verde, principalmente na federação, a gente vai registrar, mas vai chegar no momento que, assim, a federação, eu não sei como vai ser no futuro, mas a federação, toda vez que você tem isso também, foi uma reunião passada, tá? Então você, como professor, você já tem o nível 2, né, do curso de formação de instrutores, você já pode dar exame de faixa, né? Vai ter um custo esse exame de faixa que você vai dar. Existe uma porcentagemzinha que vai para a federação, tá? Então, porque você vai registrar, você pega o dinheiro e, né, que vai para a federação, não, para a confederação. Mas aí nesse meio tempo, como o pessoal já está registrado também na confederação. E eu não sei como é que vai ser isso. Por isso que eu disse, meu, não se importe agora, dê as faixas, não, sabe? Dê as faixas. Por isso que eu disse que pode ser que eu tenha problemas com a confederação, que eu estou falando, mas não se importe. Vai para frente, começa a dar aula, começa a dar as faixas, promover, né, principalmente. Mas vai chegar no momento que pode ser que, né, que se ninguém está na federação, aí eu chego lá, ó, eu sou faixa preta, mas quem é você? Tá? É bem isso, né? É bem isso. Então, assim, por que isso? Acho que o próximo slide vai explicar. Depois eu deixo vocês. Eu percebi que a minha explicação não foi tão boa nessa área aqui, nesse slide aqui. Depois eu. Aqui, estrutura organizacional. Oh, voltou lá. Peraí. Estrutura organizacional do Sambo, certo? Federação Paulista de Sambo. Na verdade, começou meio que de, não vou dizer de ponta cabeça, existia uma confederação de sambo, tá? Essa confederação tem eleições e tal, e tal, e tal, né? Essa, parece que é 2 anos. Eu conheci eles no primeiro ano, né, da confederação. Foi onde 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando eu conhecia o pessoal da confederação atual. Existia um pessoal antes, e outro antes, e outro antes, mas esse pessoal atual, tá? E aí eles precisavam de federações, tá? Eles falaram assim, a gente precisa de uma federação em São Paulo. Então, assim, por leis brasileiras e por leis, eu vou te falar até de leis americanas, podem existir quantas federações e confederações possíveis. O país é livre, tá? Então, de uma certa forma, o país é livre. Como eu disse, lembra do cara do judô, que era o xerife lá do judô, lá, e a gente, tá bom, a gente vai falar que é coragem. Ninguém vai impedir a gente de treinar, tá? Então, assim, podem existir quantas federações e quantas confederações no Brasil e nos Estados Unidos. Proibir isso é ilegal, tá? Acredito eu, não sei, eu não estou falando da lei, mas eu sei aqui nos Estados Unidos que eu não, ninguém. Só no judô existem 3 federações de judô, tá? Aqui nos Estados Unidos, né? Então, inclusive uma eu sou o quinto dan e a outra eu sou o quarto dan, entendeu? Porque não dá. Mas existia um momento, eu vou explicar aqui, que todas reconheciam, né, entre elas. Aí uma brigou, que era a que eu tava, justamente a que eu tava. Aí essa aqui é a que responde para o Comitê Olímpico Internacional. As outras não respondem. Por quê? Porque o Comitê Olímpico Internacional, ou a FIS, então vamos voltar lá, Federação Paulista de Sambo. Vamos supor que existem 15, só em São Paulo, 15. No Jiu-Jitsu tem, acho que duas, né, de Jiu-Jitsu aí em São Paulo. Tá? Mas como o Jiu-Jitsu não está no umbrella do Olímpico, tá? É diferente. Mas vamos lá, depois a gente pode até falar do Jiu-Jitsu. Federação de São Paulo. Uma Uma foi escolhida pela Confederação Brasileira, tá? Para ser a representante daquela confederação em São Paulo. Não dá para escolher duas, eles não vão escolher duas federações. A Confederação Brasileira de Sambo só existe uma. Não, acho que existe outra. Mas só uma Confederação Brasileira de Sambo pode representar, ser na FEPASA, que é a Federação Pan-Americana de Sambo. Agora, se na Pan-Americana existe duas ou três, aí eu já não sei. Essa FEPASA é a que responde para FIAS.
Então a gente vai fazer o caminho inverso. Existe a FIAS. A FIAS vai escolher uma federação da Panamérica, todas as Américas. Vai escolher uma. A federação da FEPASA vai escolher uma só confederação brasileira. Essa confederação vai escolher uma só federação paulista. Certo? E é assim que funciona. Então, se você chegar e falar assim, olha, eu sou faixa preta de uma confederação de tal, ou de uma, sei lá, uma federação lá do Cazaquistão, sou faixa preta de lá. Aí, poxa, né? Aí, se for tudo certinho, se você tiver o certificado já de nível 1 da FIAS, já é aceito aqui. Se não for, precisa de mais passos, né? A gente precisa conhecer quem é essa pessoa realmente, né? Porque assim, até também, se você tiver um nível bom, você é aceito, né? Mas às vezes, não, eu tô, mas eu não dou aula, eu dou aula disso, eu dou aula daquilo, não sei o quê, sabe? O cara que comprou só para botar o certificado ali, né? Então, mas se pegou numa confederação, numa federação de outro país, ou desse país aqui, a gente não conhece, não é essa federação não está no nosso umbrella, no nosso guarda-chuva, entendeu? Então, existe essa estrutura, tá? Que no judô é a mesma coisa, que no wrestling é a mesma coisa, tá? Podem ter várias, mas é só uma que é a representante, né, que vai representar, tá? Ou a confederação, ou a FEPASA, ou a FIAS. E a FIAS é a única, né? Porque tem outras federações internacionais de samba. Eu vi aí tem umas, né? Tem gente fazendo outras coisas. A FIAS é a única que responde para o Comitê Olímpico Internacional, tá? Porque o Comitê Olímpico Internacional escolheu uma, que escolhe um, tá? Então vamos lá. Acho que aí esse slide aí eu já expliquei bem, certo? Então vamos lá. Esse é um projeto de longo prazo, baseado em educação, organização, comunidade e persistência. Sua participação é essencial. Meio que os próximos passos aí. Acesse o spsambo.org, né? Que é o site da federação. O da confederação é cbsasambo.com, tá? Então eles estão reestruturando o site lá. Consulte o calendário, a gente vai dar uma olhada rápida no calendário. Registre-se na federação, porque assim, na a federação, como que o samba vira olímpico? Precisa ter um número certo, como eu já falei nessa apresentação. Precisa ter um número certo de países, cada país precisa ter essas federações, e cada federação precisa ter um número certo de praticantes. Né? Como a gente sabe que tem um número, que pessoas registradas, porque o pessoal está participando, até um pouco está, né, tá começando, mas poucos estão se registrando na federação, certo? Então precisa esse registro aí, pessoal. Entrar na federação. Então, o que eu tô. A ideia é o seguinte: eu vou em março para o Brasil, vou ficar 10 dias, tá? Eu vou tentar fazer um curso aí onde, na cidade que você pedir para eu ir, se eu conseguir garantir pelo menos 10 pessoas aí no curso, a gente vai. Aí o pessoal paga uma taxazinha lá, acho que vai ser R$ 100, paga, e essa taxa já está incluída como fala, a federação. Entendeu? Já entrou, certo? Então, se conseguirem aí, entre em contato comigo que a gente vai, que eu vou passar aí. O Daniel de Jaú, não sei se ele está aqui, já arrumou, vou passar em Jaú lá, certo? Então, talvez em Campinas, aí o Diego que é Jundiaí, que mora perto, já leva o pessoal dele, a gente eu vou estar planejando esse calendário aí, tá? E no final, também vou dar o curso de formação de professores, tá? No final desses 12 dias aí, vai ter o curso de formação de professores, né, ainda preciso decidir o local. Provavelmente o local é no Judô Shinohara, onde o sensei lá ajuda bastante, tá? Mas eu não perguntei ainda, né? É, então, assim, não dá para dar essa confirmação hoje, nesse dia, tá? 25 de janeiro, tá? Depois saberemos mais, né? Hoje é aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, agora que eu lembrei. Participe ativamente, treine, estude e ajude a construir o samba. Eu vou ter que voltar no calendário lá. Deixa eu ver se aqui tem link para o calendário. Sim, aqui tem um link para o calendário, mas deixa eu fazer o último slide aqui, depois eu volto aqui. Próximos passos, né? É, registrar a federação, quem puder. Logicamente existe custo. Eu estou falando com pessoas de vários, como posso dizer,
que vem de diferentes situações da vida, né? Então, se R$ 50 é muito difícil hoje, tá bom, numa próxima, espera, né? Mas se não for, se der para já começar a participar. O Campeonato Mundial de Beach Sambo vai ser em São Paulo, em Caraguatatuba, Campeonato Mundial. Foi uma briga lá para a gente conseguir, né? Então vai ser em Caraguatatuba, na praia lá em São Paulo, que de uma certa forma é perto de Ubatuba, que é perto do Rio, né? Então assim, vamos lá. Isso aí é importante também. Quem eles vão escolher para lutar? Bom, pessoas que ele conhece, atletas que já lutaram, que já estão no bolo aí da confederação. Tem muita gente boa no Brasil, mas se a confederação nem sabe quem é esse cara, eles não vão te escolher, eles não vão bater lá na porta lá e falar, ô, ouvi dizer que você é bom pra caramba. Não dá. A pessoa tem que se interessar. Pô, mas eu sou bom pra caramba, por que eu tenho que pagar pra lutar? Infelizmente é assim, né? Até um dia que existia uma, né? Por exemplo, por que que os campeonatos mundiais de sambo são no Uzbequistão, no Cazaquistão, nesses lugares? Porque eram ex-repúblicas socialistas soviéticas, né? Ah, os países lá já têm um dinheiro reservado para essas modalidades. Entendeu? Então eles organizam, facilmente eles organizam, tá bom, a verba tá aqui, já vai. Porque já tá, então é sempre ali, né? Acredito que os últimos um foi no Uzbequistão, depois o outro foi, esse ano foi, ano que passou foi no Quirguistão, aí foi na Armênia, tudo antiga. Por quê? Também por quê? Porque o sambo era um esporte da União Soviética e é mais divulgado nesses lugares, né? Então fazer um campeonato de sambo no, sei lá, como aconteceu, né? Aconteceu, teve um campeonato, vai ser o mundial de beach samba, né? De beach samba aí já é diferente, mas o campeonato mundial de samba fizer no Brasil, aí esses países já têm uma dificuldade de chegar aqui, que aí eles caem no mesmo problema. O atleta vai ter que pagar do bolso para viajar e tal, e não sei o que, tá? Outra coisa que eu queria explicar para vocês também, para não ter, que já teve alguns problemas, mas é assim, pessoal, é assim no judô, é assim no wrestling. Eu lutei o Campeonato Mundial de Wrestling em 2005. É assim. Entendeu? Pan-Americano de Wrestling, né? O Campeonato Mundial de Judô fiz de veterano. É a mesma coisa. Você tem um número mínimo de dias para ficar no hotel oficial do evento. Certo? Você vai chegar com a sua delegação, o Brasil vai ficar em hotel tal. Eles já designam ali, hotel tal. Tá? Vou falar pelo Mundial agora do Quirguistão. Ficamos num hotelzinho lá. Hotelzinho 3 estrelas, mas a gente pagou o preço ali de 5 estrelas. Entendeu? Era um hotelzinho ali que eu acredito que se eu chegasse lá, como pessoa, quanto é para ficar aqui? Eles ia ser uns 50, US$ 60. Mas a gente teve que pagar 100 por dia, tá? Não a gente, todo mundo. Porque é assim que a federação pega um pouco de dinheiro de volta, entendeu? Porque eles investiram para fazer o campeonato. É assim no mundo inteiro, é assim em todos os esportes. Então o cara vai para o Brasil, ele já está pagando do bolso, ele já está pagando para ir competir, aí ele tem que ficar nesse hotel, ele quer ficar em outro hotel. Não pode, não pode, não pode. É assim, entendeu? Entendeu? Então não dá para brigar, não dá para falar que está sendo injusto, nada, certo? Então assim, próximo passo é se registrar e saber, deixar a federação e a confederação saber quem você é, né? Aí fazer os cursos, né? De repente esse curso online para quem tiver interessado, né? E nesses cursos online, a minha ideia é se um dia crescer, né? Então vamos supor que tem bastante gente lá por exemplo, ontem entrou em contato comigo um cara da Guiana Francesa, que ele viu. Vamos supor que ele faz ali, aí, pô, eu vou para Guiana lá fazer curso entendeu? Se tiver pessoas que dá, né? Pelo menos pagar minha passagem para eu chegar lá, entendeu? Se tiver, né? Mas eu moro no Amapá. Pô, se conseguir, tem que criar o grupo. Se tiver um grupo, a gente chega lá. Não tem limite. São Paulo é mais fácil, meu.
moro em São Paulo, né? Família de São Paulo, tudo mais, é mais fácil, né? Mas o Rio também não é longe. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como tem gente entrando aí no grupo também, não é longe. O que precisa é vocês começarem os grupos de vocês, né? E aí a gente tenta dar suporte, mas, de novo, sem professor não tem aluno, sem aluno não tem professor, né? Então eu vou encerrar aqui. Não, deixa eu voltar clicar aqui no calendário, eu encerro essa parte, abro para pergunta. Desculpa, 1h20, pessoal. Vocês ficaram aí 1h20 falando, esse cara fala, mano. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Evento de sambo, tá? Abre esse Google Doc aqui quando. Deixa eu ver aqui. Abriu. Pera aí, deixa eu pausar o stop share aqui. Já volto aí, calma aí. Aí eu dou o share de novo ali. Evento de sambo, São Paulo. Ah, tá aqui. Ok, deixa eu voltar compartilhar a minha tela de novo. Aí está. Janeiro. Última sexta-feira de janeiro, treino lá no Judô Shinohara. Onde é o Judô Shinohara? É na Vila Sônia, tá? Pertinho de Pinheiros ali, tá? Última sexta-feira, que é o dia 30. Vou colocar aqui também, porque foi um erro meu e eu peço desculpa. Tá, o Hollisson e o Leonardo estão organizando um campeonato não, desculpa, um treino no mesmo dia e por erro meu eu vi não tenho desculpa, eu vi o posterzinho que eles fizeram, mas aí é o de Combat, tá? O de Combat, então o Leonardo é mais assim na parte de quedas e o Hollisson também sabe queda, mas mais da parte de trocação, tá? Eles vão dar essa aula numa academia, acredito, Shiozai, né? Do Marcos, e é em Pinheiros, tá? Vou colocar aqui também, tem que colocar isso aqui, tá? Dia 25 aqui o nosso curso não, eu disse aqui, curso preparatório, hoje foi mais um encontro, né? Mas às vezes a gente fala de técnicas aqui também, a gente mostra as técnicas, tá? Nesses cursos online aqui, a gente faz, e são basicamente sempre gratuito, tá? Treino de beach sambo em São Vicente, provavelmente não vai dar para fazer em janeiro, mas em fevereiro aqui, então estamos entrando ali em contato. É o Vinícius foi campeão pan-americano, já lutou mundial de sambo também, foi campeão pan-americano de beach sambo, tá? É, no por equipe e no individual, tá? Então é um cara do judô, treinou judô muito forte, num nível muito alto, e compete tudo. O cara luta tudo, que é um cara bem eclético nessa área. Luta judô, luta jiu-jitsu, luta wrestling, tá lutando sambo, entendeu? Então, fevereiro, então assim, eu não vou mostrar tudo, pessoal, mas fevereiro, tá? É, provavelmente ainda esse curso aí de beach sambo, né? No máximo em março. Março tem o US Open, né? E, geralmente lá eles dão um curso também, tá? Em março eu chegarei aí, tá? De repente dá até para fazer um exame de faixa, é isso que eu estou tentando, tá? São Paulo, Ribeirão Preto, Jaú. O que é isso? Lugares onde eu consigo, eles vão abrir o espaço deles para que eu possa dar a aula lá, tá? Então, entre no site da federação aqui. Deixa eu tentar colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, depois eu vou escrever aqui o Shiozai, tá? Aí eu termino aqui. Que é onde tem o Combat Sambo. Vai ter o Combat Sambo lá. Sambo de combate. Sambo de, Sambo de combate. 30 de janeiro também. Depois eu faço melhor aí. Certo? Vou parar aqui agora. No stop share. Vou parar Vamos falar a gravação. Vou recomeçar a gravação porque você não dois vídeos. Aí esse vídeo só de perguntas e respostas aí, tá bom, pessoal? De novo, agradeço aí todos poderem estar aqui num dia aí de calor aí no Brasil aí, domingão, né? Mas agradeço. O meu tá começando, são 9h23 da manhã aqui.
Deixa eu gravar.